Se você quer saber o segredo da como você pode fazer para a IA te responder da melhor forma possível e você se comunicar com ela melhor, fica até o final do vídeo para você compreender como é que você pode conversar com a IA da melhor forma possível e conseguir os melhores resultados. Então vamos aqui para o slide. Para quem não sabe, nós temos vários frameworks de prompt. Nós temos o Race, o Care, o Apple, o Roses, o Create. E por que é importante esses frameworks? Os frameworks são maneiras de você falar com a IA de forma estruturada, de forma a otimizar e conseguir melhores resultados. Existem vários frameworks, eu não vou explicar todos aqui. Você pode pesquisar um pouquinho a respeito disso, mas eu vou falar só do Race, que é o que eu gosto mais, mas você pode estudar mais sobre os outros. Mas o que seria um Race? Seria um prompt estruturado no qual você pode definir um papel para esse prompt, para o que a IA deve fazer, se ela deve ser um engenheiro, um linguista computacional. Você pode escolher uma ação para ela. O que é que você quer fazer com aquela tarefa? Você pode dizer para ela o contexto e você pode pedir o resultado final que você deseja. Se você não quiser fazer do zero isso, você pode ir para a IA, você explicar aquilo que você quer e pedir para a IA te dar um prompt para aquilo, de acordo e seguindo o framework RACE. Isso já vai te ajudar a economizar tempo e já ter um prompt estruturado e você não vai precisar escrever isso do zero. Só que o RACE, ele é um framework muito bom, ele é muito útil, porém você pode pegar informações de outros frameworks também para colocar nele. Não precisa se ater a isso. Se você quiser refinar mais ainda o prompt, é muito possível e muito simples. Você pode colocar exemplos aqui, você pode colocar objetivos, você pode colocar passos para você chegar naquele objetivo. Então você pode ir otimizando esse framework, você não deve se apegar a esse framework para conversar com a IA. Ele é apenas um guia e você pode ir melhorando esse prompt conforme deseja para conversar com a IA. Inclusive, você pode colocar exemplos. Você tem o zero shot, que é você não colocar exemplo. O one shot é você colocar um exemplo. E o few shot é você colocar vários exemplos para a IA utilizar ali como exemplo. Só que esses exemplos você tem que colocar e estruturar ele de maneira bem otimizada e da melhor forma possível, porque existe um risco de você enviesar ou overfitar a sua IA a responder só com variações daquele exemplo e ela perder a criatividade dela no processo. Então você limita muito o escopo dela. É muito bom você utilizar o few shot, utilizar vários exemplos, desde que você observe se ela está perdendo a capacidade de generalização ou não. Mas por que é importante seguir framework? Porque você consegue falar com a IA melhor utilizando esses frameworks. Hoje, esses modelos, só a nível de exemplo, eles usam uma arquitetura que é chamado, e eles são treinados com o que é chamado de Mix of Experts, que são vários especialistas dentro da arquitetura deles interna está ali. E o que acontece? Quando você manda uma mensagem antigamente, os modelos iniciais, você ativava toda a rede pelo qual a IA foi treinada e ela utilizava toda a informação que ela foi treinada para te dar a resposta. Hoje não funciona assim na maior parte das IAs grandes. O que é que ela faz? Quando você manda informação para ela, ela ativa parte da rede no qual vai ter a informação necessária para te dar a melhor resposta possível. Então você tem uma parte da rede, por exemplo, que é voltada a uma especialista em empresas, um especialista em contabilidade, um especialista em direito, um especialista em ciência de dados. Você vai ter áreas daquela rede que vai ser ativada de acordo com o seu prompt. Se isso não fica claro qual o papel você está dando para a IA e qual o papel ela deve assumir, você não direciona bem qual parte da rede ela vai ativar. Geralmente são ativadas várias partes, mas se você direciona melhor, você vai obter informações mais precisas, mais acuradas e o tipo de resposta que você vai obter vai estar de acordo com aquele especialista que você deseja que ele responda. Então, se você dá a informação muito genérica, ele vai dar a informação como se fosse uma pessoa genérica. Mas se você direciona, ele vai te dar a informação como se fosse um especialista daquela área ali e sua resposta vai ser muito mais otimizada. Então, algumas sugestões para você no seu dia a dia na hora de usar os prompts é Reason, é importante você pedir o raciocínio pelo qual a IA ela chegou naquela resposta.
Isso vai te ajudar muito a você entender e compreender porque às vezes a resposta não está boa para aquele prompt, então você pode pedir, ó, explique o porquê você chegou e me deu essa resposta. Então ele vai explicar o passo a passo pelo qual ele chegou àquela resposta e vai te ajudar a entender onde o seu prompt está falhando ou não. Ambiguidade também é você evitar ambiguidade na comunicação, é você saber falar e ser claro na sua comunicação. Também, se você utilizar modelos menores de IA generativa, que não é o Gemini, não é o Claude, você vai ter limitação matemática e lógica. Então, por mais que você tenha um bom prompt, às vezes não vai sair uma resposta boa. E a formatação é importante também. Quando você pede para ele te dar um bom prompt, você já pode pedir com uma boa formatação. E a temperatura também é importante. A temperatura, basicamente, seria você controlar a distribuição de palavras que vai ser gerada. Se você coloca a temperatura zero, você tem um prompt mais determinístico. A distribuição de palavras que está sendo selecionada ali, a cada passo de geração, vai ser fixa. Então, isso vai se tornar mais determinístico a próxima palavra a cada vez que vai sendo gerado. Então, temperatura zero te ajuda a ter prompts mais determinísticos. Mas depende do que você quer. Se você quer algo mais criativo e variar para longe e para além daquilo que você quer no prompt, você pode aumentar um pouquinho a temperatura para 0.5, 0.4. E se você quiser também determinismo, o top K seria escolher as palavras mais prováveis. Então, você tem uma lista de palavras mais prováveis para cada palavra que vai sendo gerada na resposta. E quando você limita o top K, ele sempre vai pegar a palavra do topo. Então, você colocando temperatura zero e top K, que é um outro parâmetro de 1, você está limitando a IA. Isso você pode também pedir no prompt. E só uma dica extra para vocês, para finalizar. Você pode também olhar os benchmarks, existem vários sites como o Vellum, que tem quais são as melhores IAs para atividades específicas, que são chamados de benchmarks, quais bateram e tiveram os melhores valores nos benchmarks. Então, para raciocínio, é o GPT-2, o Gemini Pro e o GPT 5.1. Para High School Math, que seria a matemática, você tem o GPT-2 e o Gemini Pro. Então, você visitando esses sites também, sabendo e olhando esses leaderboards, você também pode saber qual IA você deve utilizar para cada tarefa que você deseja utilizar, que muito provavelmente um bom prompt combinado a uma IA com bons resultados na avaliação para aquela tarefa, você vai ter os melhores resultados possíveis. Então, para a IA de agente, você pode utilizar aqui o Claude Sonnet. É bom você testar Gemini e Claude, independente dos benchmarks, apesar disso servir para te direcionar, mas existem críticas técnicas também a essa questão da corrida pelos valores maiores nos benchmarks. Você também tem o votação no Arena AI, caso você deseje também saber quais são as IAs que estão no topo para tarefas como texto, código, e lá no Arena AI isso é votado. Se você quiser testar localmente, para quem é mais técnico, tem o Hugging Face. E para finalizar, é muito importante realmente você saber se comunicar com a IA. Nos dias atuais, quem não sabe se comunicar com a IA vai sair atrás nessa corrida. Por mais que a IA ela tenha evoluído em capacidade, você se comunicar com ela para obter as melhores respostas e saber ter o melhor uso vai facilitar a sua vida na hora de você precisar fazer suas tarefas do dia a dia, ser mais produtivo e também obter melhores respostas. Então, conversar com a IA é essencial e você praticar aquilo que eu falei aqui vai te ajudar muito no seu sucesso, no seu futuro. Porque a IA, ela não veio para ser uma coisa momentânea, mas veio para continuar e persistir por muito tempo. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando mais vídeos. Eu tenho alguns cursos aqui na descrição do vídeo, caso você também deseje cursar. É isso, até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.